Olá, hoje eu vou fazer uma deliciosa receita de brigadeiros gourmet. Os ingredientes para a receita de hoje são 300 gramas de cobertura fracionada ao leite, 200 gramas de chocolate meio amargo, uma lata de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, molde de silicone, cortador redondo, granulado mix e pasta mix. Hoje então eu vou ensinar para vocês a fazer um delicioso brigadeiro gourmet. Então para isso nós vamos colocar aqui o leite condensado, que é uma lata. Vamos colocar aqui o creme de leite, que é uma caixinha de creme de leite, 200 gramas de creme de leite. E eu vou utilizar, no lugar do chocolate em pó, chocolate meio amargo para fazer o brigadeiro, no lugar do chocolate em pó. Como eu já coloquei aqui o creme de leite, então também não adiciono nessa receita manteiga, que também na receita tradicional vai manteiga, tá? Não tem necessidade. Então aqui eu vou colocar o chocolate, vou misturar e vamos levar ao fogo até soltar do fundo da panela. Se eu quiser fazer um recheio de brigadeiro, eu só tiro ele um pouquinho antes, e aí eu já tiro ele mais cremoso, vamos dizer assim, para utilizar como recheio. Se eu quiser, cozinho mais, e aí posso enrolar para fazer os docinhos, que depois eu vou dar uma sugestão linda de decoração para vocês. Então vamos levar ao fogo aqui. Então aqui, quando o nosso brigadeiro sair, desgrudar do fundo da panela, nós vamos colocar aqui, ó. Ele fica assim, sem estar grudado no fundo da panela, tá vendo? E aí vamos deixar esfriar para depois enrolar e fazer o nosso docinho. Enquanto vai esfriando o nosso brigadeiro, vamos para a parte da decoração. Para isso nós vamos utilizar aqui a nossa cobertura. Então vou derreter no micro-ondas 1 minuto essas 300 gramas de cobertura fracionada. Aqui, a nossa cobertura. Vamos mexer bem a nossa cobertura até derreter. Depois que derreteu, o que eu vou fazer? Vou utilizar uma placa para poder fazer uma textura no chocolate, tá? Aqui na cobertura fracionada. Se vocês não quiserem utilizar a placa, vocês podem utilizar uma folha de papel manteiga mesmo. Aí vai ficar só sem desenhos, né? Aqui nesse caso, eu vou utilizar, vou mostrar para vocês aqui. A placa, ela tem uma textura, ó. Tá vendo? Então já vai sair com esse desenho já aqui o nosso chocolate. Se vocês quiserem utilizar, tem vários desenhos. Pode também utilizar, como eu disse, uma folha de acetato também, ou papel manteiga, ok? Então aqui nós vamos colocar. Espalho com a espátula, que não pode ficar nem muito grosso, também não muito fininho, tá? Aqui. Depois disso, eu vou bater um pouquinho aqui para alisar. Então, levanto a placa e dou uma batidinha. E vamos deixar endurecer para depois cortar. Esse endurecer agora, em primeiro momento, a gente tem que deixar endurecer fora da geladeira. Depois que endureceu fora da geladeira, eu venho com o meu cortador redondo, corto, e aí depois que eu cortei, aí sim a placa vai para a geladeira para que o chocolate saia com brilho, tá? A cobertura saia com brilho. Então, eu tenho que cortar só depois que endurecer e depois que eu levo para a geladeira. Se eu levo para a geladeira antes e para depois cortar, aí eu acabo quebrando a minha placa, eu não corto direitinho. Então, para cortar agora a gente vai esperar ele perder. Tá vendo que ele tem esse brilho, ó? E aí quando ele perde esse brilho, começa a ficar fosco, aí é a hora de cortar. Então agora nós vamos pegar um cortador redondo. Olha, a nossa cobertura ficou opaca, tá vendo, ó? E vou levar para a geladeira para que endureça, acabe de endurecer. Enquanto endurece, vamos utilizar a pasta mix para fazer algumas florzinhas para decorar o nosso brigadeiro gourmet. Então aqui eu tenho a pasta, vou sovar até ela readquirir elasticidade. Tenho um molde de silicone, de florzinha,
E aqui nós vamos pegar, faço uma bolinha, coloco aqui no molde. Se tiver algum excesso de pasta aqui, eu tiro. Dessa forma. E aqui nós vamos soltar assim. Aqui já temos a nossa florzinha. Bem simples. Vou fazer mais uma. Essas florzinhas vocês já podem deixar prontas, deixar ela sequinha e deixar pronta para depois só utilizar na decoração. O ideal para você decorar, dependendo do jeito que você vai decorar, é que ela esteja seca, porque eu vou mostrar um jeito que a gente vai enrolar o brigadeiro já com a flor, tá? Aí o ideal é que ela esteja seca, porque senão acaba machucando ela, acaba perdendo o formato. Então, aqui nós temos 3. Vamos tirar agora da geladeira as moedinhas de chocolate. Essa placa. Feito isso, vamos pegar o nosso brigadeiro, que já está frio, aqui. Vou pegar. Aqui nós temos o granulado mix de chocolate, né? Vamos abrir aqui a embalagem. Vou colocar aqui o granulado. Esse é granulado macio. Vou utilizar um pouquinho de margarina ou de manteiga só para untar a mão, para modelar o brigadeiro. O ideal é que vocês modelem ele gelado, que fica mais fácil. E aqui nós vamos fazer a bolinha. Passo a bolinha e passo aqui no granulado. O que eu falei para vocês da florzinha já estar pronta, é porque aqui ó, a gente já pode colar a florzinha aqui, ó, em cima do brigadeiro e depois eu passo. E ela já vai ficar grudadinha aí, ó. Então eu passo aqui no granulado. Depois vamos colocar em cima da moedinha de chocolate e assim a pessoa pode comer tanto a moedinha como o brigadeiro. Outra opção que nós temos é fazer a nossa bolinha. Coloco essa bolinha aqui entre duas moedinhas assim. Dou uma apertadinha aqui, ó. Passo o granulado só em volta. E aqui vamos decorar com a florzinha aqui em cima também. E aí vocês podem ir utilizando a imaginação para fazer diversas formas, né? Vou fazer mais um aqui. O ideal é a gente modelar o brigadeiro bem geladinho, né? Porque ele fica mais fácil para modelar bem gelado. E não cozinhar muito ele, porque se você cozinha muito, ele acaba ficando muito duro, né? É gostoso ele comer com a textura bem cremosa assim na boca. Então vocês podem também cozinhar um pouco menos o brigadeiro para rechear bolos, fica perfeito para bolos infantis e tudo mais. Então aqui eu vou colocar a florzinha. Se eu coloco a florzinha depois, tá vendo? Olha, se você quiser enrolar sem colocar a florzinha antes, aí você vai ter que colar ela com um pouquinho de brigadeiro. O ideal é vocês fazerem daquele outro jeito. Aqui, assim. Passa um pouquinho de brigadeiro e colo ela aqui em cima. Dessa forma. E aqui vocês podem colocar nessas basezinhas douradas aqui para valorizar mais o docinho de vocês. Assim. Bem, então essa é a nossa receitinha de hoje, espero que vocês tenham gostado, façam a receita e depois falem pra mim se vocês gostaram ou não. Quero avisar pra vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, pra vocês se inscreverem no nosso canal. Toda semana tem uma aula, uma dica, um vídeo aí especial pra você, e você que é inscrito sabe em primeira mão das nossas novidades. Também quero avisar que estou nas mídias sociais como Lucas Piubelli, Snapchat, Instagram e Pinterest. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.